Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco Pra Gineco. E hoje com a participação de doutora Isabel Corrêa. Isso mesmo. Preceptora do Hospital Servidores de Estado, Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, um grande serviço, né? Muito concorrido. Muito. E, Isabel, você vai fazer parte da abertura de um novo quadro aqui para a nossa audiência, né? Que é o quadro Linha de Frente. Sim. Né? A arte de ensinar, de formar especialistas. Muito orgulho disso. Então, eu vou deixar você à vontade, eu quero que você se apresente. Tá. E depois a gente vai falar um pouquinho da sua trajetória, a área de atuação, que eu sei que você tem um carinho especial, uma paixão por uma determinada área. Você tenho certeza que você vai dar algumas dicas. Enfim, mas antes de mais nada... Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, dá aquele like para gerar engajamento. Na realidade, antes mesmo de você começar, a gente só queria esclarecer que o Dr. Borges, infelizmente, não pôde comparecer nesse episódio. A gente ainda vai conseguir marcar uma data porque ele teve uma urgência. Como preceptor. Como um preceptor, teve uma urgência, Teve né? que fazer uma laparotomia. Isso. Ele estava na maternidade. Ele estava na grade enfim. de hoje, mas a gente vai conseguir botar ele um outro dia para poder falar um pouco do serviço dele. Então vamos lá, doutora Isabel. Eu me chamo Isabel, eu sou formada pela UFRJ há 26 anos e fiz residência médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Lá eu fiz a residência em GO e fiz mestrado. E aí, quando eu voltei para o Rio, tendo mestrado, eu logo me inseri nessa questão acadêmica de residente. Primeiro, eu fui ser a preceptora do antigo Hospital Promatre. Né? Lá tinha uma residência médica muito Antigo bacana. E famoso. Antigo e famoso. Todo mundo Promatre. fala muito Todo disso. mundo passou por lá. Você era de plantão? Qual plantão? Não, eu fui rapidamente do plantão, mas logo depois eu fui retirada do plantão para assumir a coordenação junto com outros staffs. Então, eu saí do plantão porque não era muito meu foco. E aí, eu fiquei lá até fechar, né, o hospital, e aí fiz concurso para o Hospital dos Servidores e passei. Nos primeiros anos, eu fiquei como staff, atendendo o ambulatório e tal. Mas com o avançar dos anos e a melhoria da residência médica e a entrada de grandes nomes lá, né? Sempre teve, mas enfim, com a renovação a gente foi fazendo uma coisa mais acadêmica e eu fui assumindo aos poucos alguns ambulatórios de especialidade. E há mais ou menos 2 anos eu assumi a preceptoria junto à COREM, a Preceptoria de Ginecologia e Obstetrícia. Apesar de que a coordenação da obstetrícia propriamente dita seja com o Dr. Wallace, tá? Mas eu represento a COREM oficialmente. Certo. Então, processos junto à COREM, reuniões de plenária do COREM, enfim. Né? Então, eu tenho essa função burocrática da residência médica. Sim. Quer dizer, você é um preceptor nato. Isso, uma preceptora nata da Porque residência. o preceptor é o mentor. Sim. É o professor que vai ensinar, é aquele que está disponível de forma acadêmica para ensinar aquela residência. Muitas vezes ele não está muito ligado, né? Às vezes ele é o escolhido, mas tem o representante da COREM no hospital. E a gente deve deixar claro, porque eventualmente a gente vai convidar o real preceptor, né? Mas você tem toda a característica. Você tem o poder de mando, caneta. Isso. Além disso, faz parte, provavelmente, mais da ginecologia. Da ginecologia. Né? E da obstetrícia vocês fazem Lá é bem separado, né? A ginecologia da obstetrícia. Então, eu fico bem na frente da ginecologia, junto com outros médicos, né? E o atual chefe da ginecologia, que é o Dr. Plínio. Mas eu respondo pela COREM de maneira geral. Perfeito. Então, você... como tudo é no mesmo hospital, acredito que seja fácil. E a gente vai falar, a gente tem um tópico, os desafios da preceptoria, né? Porque tem muitos hospitais, a ginecologia funciona no em um local, serviço e a obstetrícia em outro. Eu lembro que quando eu Isso aí fazia... é um grande desafio. É um grande né? desafio. Eu tinha um preceptor de ginecologia no Hospital Federal do Naraí e um preceptor da obstetrícia no Leila Diniz.
isso é difícil de coordenar, porque às vezes a gente tem uma aula, a gente tem que ser liberada de um lugar Sim. para ir para outro, então isso... A gente lá na ginecologia e na ginecologia e na obstetrícia, quando a gente vai montar a grade dos residentes, a gente senta junto com a obstetrícia para coordenar tudo, para não ter Choque de horário. choque de horários, enfim. Então a gente é bem Escala, unido, é conflito bem de- unido. A apesar de ser há serviços diferentes, mas é no mesmo hospital e a gente tem essa troca aí O em relação serviço aos é de residentes. ginecologia e obstetrícia, com o chefe o Plínio, ou você tem o chefe da ginecologia e o chefe da obstetrícia? É o chefe geral. Não, existe o chefe da obstetrícia e o chefe da ginecologia, mas como a residência médica é de Ela é ginecologia e obstetrícia, Obstetrícia. é um preceptor que responde Onde junto ao pelos dois. Coreme. Perfeito. Entendi. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Isso. Você falou. Brevemente. Eu acredito que essa tua especialidade, né, a sua área de interesse, a reprodução, você não falou da reprodução, né? Não, eu falei só do... Ah, do- então. então na porque você realidade- teve em Ribeirão. Sim. Ribeirão é um dos berços da Isso, reprodução, isso, né? isso. A reprodução humana aqui no nosso país, É. lá é bem referência, pujante, né? referência. Uhum. Então eu queria que você Um falasse um pouquinho da pouco sua dessa trajetória. trajetória antes da gente entrar nessa coisa Nessa coisa muito da da residência. Bem, quando eu terminei aqui o fundão, eu queria sair do Rio. Eu assim, realmente, eu priorizei provas de residência para São Paulo. E aí logo entrei na USP de Ribeirão Preto, que eu não conhecia muito bem, mas ouvia falar bem, era USP, enfim. E aí eu optei por ir para lá. E foi realmente maravilhosa a residência. É uma das melhores residências do país, né? Não tenho dúvida disso. E aí lá eu me interessei pela área de reprodução, porque lá é um serviço pioneiro, existe a fertilização in vitro pelo SUS, né? Nossa. Até hoje existe um laboratório de reprodução assistida dentro do HC e a gente, no R3, a gente roda lá. E aí foi quando eu me interessei e acabei indo também para o mestrado em reprodução. Né? Então, meu mestrado foi em transferência embrionária e aí depois eu voltei para o Rio. Quer dizer, você foi para lá no intuito só De fazer do residência. Fui no aprendizado. intuito de fazer só residência. Aham. Na E verdade, lá na você se nossa apaixonou. época eram 2 anos. Era 2 anos. Então, eu fiz R1, R2 e, a princípio, eu voltaria para o Rio. Mas você fez um R3, Eu que hoje fiz seria o R4. R4, isso. Eu fiz a prova para R3, que era de reprodução, ginecoendócrino e... É reprodução ginecoendócrino. Eu acho que tinha junto o vídeo laparoscopia, eu acho que agora separou. Mas na época era um R3 de tudo isso. E aí acabei emendando no mestrado. E aí acabei ficando mais tempo do que inicialmente eu planejava. Mas foi maravilhoso. Eu tenho grandes amigos lá de Ribeirão até hoje. A gente se encontra em congresso, né? Dos que fizeram a mesma área que eu, que é ginecoendócrino e infertilidade. Então é muito bom. É uma experiência assim maravilhosa. É uma experiência de vida mesmo. Tanto morar fora para fazer residência, quanto a residência em si. Hoje ainda tem esse R3, Existe R4, o R4 né? 4 de reprodução. Ainda tem. Sim, existe. Eu acho que existem até outros que não são residentes que rodam lá, né? Como se fosse um fellow. Sim, sim. Fellow, pós-graduação. Isso, os pós-graduandos que rodam muito tempo lá. Eu mesmo, depois da residência, fiquei rodando lá durante o mestrado, acompanhando o serviço, né? Enquanto colhia os dados do mestrado. Então, é uma residência para quem quer fazer reprodução que é espetacular. Top. Eu imagino que hoje deva ser muito concorrida. Você acredita que a tua trajetória, que culmina com a reprodução, ela foi plantada lá? Foi plantada Você lá. não saiu daqui Não, pensando, não não. tinha nenhuma referência? Não tinha nada nenhuma disso. referência, porque aqui no Rio Não tem. Não tem nos serviços, né? Então, eu terminei a residência, terminei a faculdade querendo fazer GO para ser obstetra, né? Mas aí a gente muda de ideia por conta dos ambulatórios de especialidade lá, que são riquíssimos. A GO é muito vasta, né? Muito. Então, assim, às vezes a gente entra pela obstetrícia, pelo encantamento da obstetrícia e acaba se descobrindo em outras subespecialidades Sim. que são lindas São na lindas, gineco também, né? E quando tinha o intuito de voltar, você foi para
agregar algo de muito especial, estou estudando na USP e volto para o Rio, top. Pensou em ficar lá? Ou voltou, você entendeu? Não, na verdade, eu fui sem saber o que ia acontecer. Eu fui para ter uma experiência e para estudar no hospital De primeira. de residência, de excelência médica, enfim. Eu não tinha muita ideia do que seria no futuro. Eu cheguei até a cogitar morar lá em uma determinada época, mas aí depois eu decidi voltar muito por causa da minha família aqui. Mas eu fui sem saber o que seria, né? Não fui. E foi fácil se reintegrar Aqui. ao mercado, porque você já volta entrando no mercado. É. Exatamente o que a gente tem, né? A gente está falando da linha de frente, o preceptor, Sim. mas a gente tem aqui um quadro que é do pós-residente, né? Ele chama... Era esse o plano? Era esse o plano. Era esse o E plano. que É que hoje também, com o Exatamente Enari, essa com tudo, dificuldade muita de- gente sai de fora do seu próprio estado e cursa uma Sim, residência em outro sim. estado. Então, essas pessoas que estão no... Era esse o plano? Qual é o seu plano pós-residência? É voltar? Porque, assim, você ficar no Rio de Janeiro, você já está fazendo todo o seu network. É. Você voltar para a sua cidade, seu estado e tudo, você vai ter que começar do zero Começar lá do como zero. especialista. No seu caso, é você voltar Eu pro Rio. eu voltei do zero. É. Porque eu não você fiz. voltou do zero, mas já foi lá para Promatra. Mais ou menos. Fui. Assim, eu voltei pro zero, quando eu voltei para o Rio. Eu não tinha conhecimento, os meus professores da UFRJ, eu não tive mais contato, porque já tinham se passado mais de 6 anos, né? Mas eu fiz alguns contatos, alguns amigos, logo entrei numa clínica de reprodução aqui do Rio, onde eu trabalhei como médica assistente por 8 anos. E aí entrei na Promatre, no plantão. Aí o diretor falou: poxa, Isabel, você tem mestrado, vamos aqui me ajudar com a residência, junto com os outros médicos. E assim nos servidores, através do concurso público. E aí, enfim, tenho também meu consultório privado, enfim, até hoje. E foi assim, né? Sim. E no servidores você entrou, já era o Plínio. O Plínio... Era o Eduardo Não, Vieira. era o Eduardo, depois foi o Joaquim. Joaquim. E aí agora agora é o Plínio. E lá nos servidores vocês conseguiram implementar um pouco dessa parte de... não igual lá em Ribeirão, mas um pouco da infertilidade. Vocês chegam até um ponto, não? Olha, Porque eu acompanhei. É baixa Eu fui complexidade. pra lá, complexidade. eu fiquei um eletivo lá, não era eletivo. A gente fez uma época conveniada e eu ficava muito, eu acho que era com você. Era comigo. E a gente chegava até um determinado ponto na Sim. consulta, porque lá não tem, né? Mas a gente iniciava um Sim. planejamento lá. Olha, gente, assim, se vocês me perguntarem, eu não conheço muito as outras residências, mas eu acho que a residência lá dos servidores, se não for a melhor, está caminhando para. A gente tem ambulatórios de especialidade que estão muito bem organizados, assim. Urogineco, patologia cervical, a gente tem agora laser e frax, a gente chama ambulatório de energias. Aí falaram assim, por que energias? Aí eu falei, porque tem um ambulatório de energias na USP, então vai ter um ambulatório de energias nos servidores. E aí a gente tem um ambulatório de infanto puberal agora, de ginecoendócrino, de climatério e de infertilidade. Dor pélvica crônica. Sexualidade. Estavam querendo implementar com a doutora Rebeca. Mas Isso. tem um problema aí de staffs e horários, que é um dos problemas que a gente enfrenta na residência médica. Enfim, então a gente está organizando muito bem, assim, a gente está fazendo protocolos dos ambulatórios. Então, o nosso ambulatório de infertilidade, o que você perguntou, a gente faz a investigação básica e a gente faz indução de ovulação nas pacientes que têm anovulação. E aí 80% são os pacientes com SOP, né? As outras a gente encaminha para a FIV. E a gente conseguiu agora fazer uma parceria com uma clínica privada, e as R3 estão rodando na clínica privada de fertilização in vitro para assistir os procedimentos. Isso foi uma demanda delas mesmo, porque elas queriam. Cresceu muito, né? Mas foi por intermédio de você. Intermédio. Eu conheço sim, a clínica privada, sim. eles têm interesse. No ensino. Isso. Enfim. Então, com isso, a gente está crescendo muito as especialidades, né? Então,
A gente está formando residentes muito bem preparados. Sim. É assim, eu vejo as meninas, né? Eu falo as meninas porque 99% são mulheres. é mulher. E depois elas vão para o mercado de trabalho. E a gente fica muito orgulhosa, assim, de Sim. ver, sabe? Como Isso elas é o que são te bem motiva. preparadas. Isso te motiva a ensinar. Isso me motiva a ensinar. Porque, na verdade, a gente tem um trabalho a mais. Né? E é um trabalho não remunerado, todo mundo sabe Sim. disso, que é um outro problema, né? Na preceptoria perfeito. no Brasil. Né? Não é remunerado. Nada. E isso demanda. É uma escolha. É uma escolha, é por prazer, é para você ensinar, para você ver residentes médicos bem formados. E agora a gente faz a cerimônia de formatura no R3, é super emocionante, a gente chora. É muito legal de ver assim essa trajetória das meninas, né? Isso Então, é isso a que motiva. necessidade que você teve de replicar o que você teve, Sim. né? Então, onde não tinha, passa a ter porque você foi e viu como era. Né? Isso é muito legal. Alguns serviços mantêm alguma tradição nesse sentido. Eu vejo isso muito lá no meu serviço. Embora a gente tenha talvez muito mais dificuldades que você, desafios muito maiores em termos de... Insumos, assistência. enfim, pela própria dificuldade hoje que a UFRJ enfrenta, né? Hoje você vê um hospital universitário que não tem todas as qualidades que um hospital federal como o Servidor do Estado, como o de Ipanema, como o da Lagoa tem, né? Assim, recurso. Sim. Né? Mas a gente tinha muita tradição. Né? Então, é interessante, né? Eu vi você trazer de uma coisa que você foi buscar lá em São Paulo e implementar, né? E é um trabalho de formiguinha, né? Porque você tem que começar... São tantas resistências que você vai ter, porque sozinho ninguém faz nada. Sim, a gente tem uma equipe muito boa lá de médicos, né? Todo mundo muito engajado em melhorar o serviço, em fazer uma coisa bacana. Eu conheço poucos. Eu conheço você, eu conheço o Plínio, eu conheço o Wallace, que a gente é do Marisca. E a Rebeca. A Rebeca. Pelo que eu conheço, assim... A Fernanda, que são é da muito estereoscopia. isso. Assim, são realmente engajados em ensinar. Em ensinar. Não querem nenhum benefício a mais do que isso. Assim, na minha cabeça, a sensação é essa, é passar conhecimento. E é um time muito acadêmico. É um time acadêmico. A gente tem na residência aulas teóricas, né, de toda segunda de ginecologia, quinta de obstetrícia, e agora a gente está tendo alguns outros staffs que estão querendo fazer algumas aulas sobre alguns temas específicos, então, sobre técnica cirúrgica. A Rebeca, talvez a gente comece alguma coisa sobre sexualidade, alguma aula teórica, porque o ambulatório a gente está com um pouquinho de dificuldade de implementar por falta de horário. Então, a gente está bem apegado nessa parte teórica também. E protocolos, eu amo protocolo, eu acho que é a melhor maneira de ensinar. É o que ajeita um serviço, né? Organizado. Organiza. Né? Então, as residentes chegam lá no ambulatório de climatério, elas me passam um caso, aí eu falo a rotina de climatério, abre a página lá, eu vejo o protocolo e é isso que a gente vai fazer. Então, no final do R3, elas nem me perguntam mais, elas já sabem a rotina, né? É a rotina da SOP, né? Como é que faz o diagnóstico e o que vai fazer, MEV, que agora tanto se fala, e a gente tem a dieta, a gente encaminha para o nutricionista, a gente tenta fazer tudo bem redondinho. Até para elas chegarem no seu consultório, né? Elas terem um grande script. Meu pai sempre falou isso. O consultório médico particular, o que você vai ter, você tem que ter um script do que você vai receber ali. Você está vendo todas as características, só que é ao contrário. Aonde se encaixa todas aquelas características? Tem que abrir uma caixinha, umas gavetas, né? Gavetas do pensamento. E você... Poxa, tudo isso aqui é a SOP que ela falava. Tudo isso aqui é uma característica de infertilidade. Tudo isso aqui, né? Para você ir encaixando. Faz parte. Isso é bom para um consultório, né? Eu acho sim. Mas você, vendo hoje os residentes, tá? Os residentes que você vem formando, como que você compara com a sua residência?
né? Eu digo o perfil mesmo dos residentes. Você está tentando trazer todo o seu histórico, tudo que você, como foi para você na sua residência. Eu acho que meu pai também faz muito isso na residência dele. Mas você vê os mesmos residentes, aqueles mesmos residentes como você era, engajado, O querendo. que você quer dizer que com Eu ao longo acho que do mudou tempo, muito houve o perfil. mudanças. É. Você acha que eles se adaptam mais fácil a você ou você tem que se adaptar a ele? Não, eu acho que esse modelo que a gente está tentando implementar lá no hospital, de protocolo, eu acho que dá muito certo. Eu acho que é muito mais fácil do que o cara chegar lá e você, faz isso, hoje faz isso, não, hoje não, faz outra coisa. Eu acho que é muito mais fácil. Eles adoram os ambulatórios, os residentes, adoram. Então, eu acho que está dando muito certo. Eu acho muito mais fácil, assim, sabe? Para eles aprenderem se eu tenho uma coisa sistematizada, um protocolo. Então, a gente tem agora o protocolo da urogineco, o do Frax e laser, que a gente Está sendo criado. tem que criar, porque está um pouco randômico quem vai para um, quem vai para o outro. E isso está me incomodando, mas é algo que a gente tem que sentar e fazer o protocolo. Mas eu acho que está dando tão certo essa direção que você dá. Sim. Sabe? Eles saem, o R1 fala, Isabel, eu não sei nada, não sei o que eu peço. Eu falo, calma, olha o protocolo, faça o protocolo. Você vai. E aí depois já fica tão medular e fica tão mais fácil. Eu acho que é esse o caminho. Né? O que tiver fora da curva, e eu tenho uma outra, que não sei se seria outro tópico, eu tenho uma outra observação sobre os residentes. O que eu acho? Talvez tenha percebido isso também. Está mais difícil entrar na residência. Tem muita faculdade, né? É quase 2-1, né? De residente, de médico formado para vaga de residência. Sim. Eu até estava vendo os dados agora. Eu tenho a impressão que como a nossa residência vem melhorando de fama, de tudo, os residentes estão melhores. Os R1s hoje são muito melhores do que quando eu comecei. Eu estou há 17 anos no hospital, do que lá atrás. De qualidade, de teoria. De teoria, porque eles vêm de boas universidades, eles estudam mais para passar. Então, eu tenho achado os R1s ótimos, eles têm entrado muito bem. Você pega também uma população, elite. Residente que passa para residente, o nosso residente da residência, ele foi peneirado. Sim. Então, eu não tenho dúvida, isso que você está falando eu concordo plenamente. O nível de conhecimento teórico é excelente. E isso vai dar frutos ao longo dos 3 anos, pode demorar um pouco mais, isso não é o problema. O que eu percebo com essa mudança de geração, de tempos, né? Eu fiquei 3 anos afastado da universidade. Quando eu voltei, o sistema de saúde tinha mudado, o CISREG tinha aparecido, e os residentes se tornaram... Você sabe, são gerações totalmente diferentes. E eu me vejo, há 40 anos atrás, quando era residente, eu sabia muito menos quando entrei na residência do que eles agora entrando. Com muito conhecimento. Mas eu tinha uma vivência médica muito maior. Muito maior, Por causa do tempo. A gente até entende. Hoje existem limitações. Uma fiscalização muito maior de cada hospital, de cada unidade. E o que acontece? Você precisa de uma residência com mais tempo. Eram 2 anos, hoje você precisa de 3 anos, 4 anos, 5 anos. E parece que eles estão fazendo um supletivo. Aquela angústia, uma ansiedade tão grande. Eu preciso aprender, eu preciso fazer uma esterectomia, porque eu estou fazendo muito parto, mas pode ocorrer uma esterectomia puerperal. Uma necessidade tanto de querer aprender. Eles tudo sabem rápido. muito, eles são muito bons. Mas uma angústia muito grande. E algumas coisas na residência não são ensinadas. Eu vejo a residência de 3 formas, 3 pilares, né? A parte acadêmica, a parte assistencial, e um outro que eu vejo ele se distanciando até pela característica do jovem. Que é isso que eu quero dizer. O problema eu vejo na minha filha isso, né? Que era diferente, talvez com você e comigo. Eu me fazia aparecer para os meus chefes. Não no sentido
de ser chato. Mas assim, eu estava sempre muito presente. Eu queria fazer um network. Eu acho isso extremamente importante. E eu vejo distância nisso. As gerações não conseguem entender muitas vezes a gente. E a gente não consegue entender essa geração mais nova. A gente às vezes, ali está na cara do gol, olha. E eu sei que o indivíduo é bom, é muito bom, proativo e não se conecta. Eu vejo muito isso, eu não sei se você percebe isso. No sentido da geração, eu não tô, eu acho que eles são muito bons, eu acho que eles são, enfim, eles estão sempre à busca do melhor, mas a conexão, a distância de quem está ensinando, nosso papel, né? Talvez você mais jovem não perceba isso. Se você percebe isso no seu lado. Às vezes também tem... Você falou, a maior parte é mulher. Se conectar com uma mulher, às vezes se conectar com um chefe, que às vezes fica um pouco... Será que é isso? Também, às vezes tem, às vezes a gente mas, gente, fica também mais os preceptores hoje, pelo menos lá no Hospital de Servidores, são mais jovens. Né, assim... São todos jovens. Você é mais jovem que eu. Você tem a metade do que eu sei. Eu acho que eles se conectam mais fácil. Mais fácil. Eu acho que também por isso. Não tem aquela figura, né? Você de estar em outro patamar, né? Às vezes sai, toma chopp, conversa, vai, dá risada. E não sei, eu não vejo muito isso. Eu tinha muito mais isso com os meus preceptores lá do HC, que eram aqueles figurões, assim, eu chegava perto, morria de medo. Num nível, né? Eu acho que é mais fácil hoje. Não, o Plínio é muito acho que eu sou muito mais resiliente. É o chefe, e ele é muito acessível. Eu sou muito resiliente. Eu vejo a tentativa, mas a conexão é muito difícil. Eu não sei. Mas talvez seja de você para o residente, mais de você para o residente do que dele para uma análise. Eu vou fazer uma análise com o chat GPT. Não, porque você leva coisas novas, né? Você tem que ser jovem, né? Traz internet para a história, vamos trazer a inteligência artificial para o hospital, vamos discutir coisas. E eu ainda vejo assim, parece que eu tô ali, não vou atrapalhar, lá, sabe? E não é isso. Né? Eu tinha essa sensação com muitos preceptores meus. Eu tinha essa sensação. Mas às vezes eu então, também. Eu tinha algum... o problema é meu. Eu tinha com meus preceptores também alguns, e outros eu tinha uma coisinha mais de intimidade, de trocar e tal. Talvez seja a idade, talvez seja... Eu tinha muita troca com mulher, eu gostava de conversar, mas não sei, assim, eu acho que também pode ser uma percepção. Às vezes né, não... Mas de perfil de residente, o que eu noto por eu ser uma ex-residente recente, eu sinto que a gente teve menos prática na nossa faculdade, porque, obviamente, tudo começou a ser muito mais fiscalizado, então a gente chega muito cru de prática, a gente chega com muita teoria, médio curso, todos os médios te nivelam muito, e você estuda muito, tá muito concorrido, então, assim, a prática eu senti muito a desejar. Eu entrei na minha residência de ginecologia e obstetrícia sabendo nem direito dar um toque, né? De saber. E você... eu sou da época da Promatre. Você já fazia parte. Você já fazia cesárea, já então fazia acho tudo. que isso... A Promatre era uma grande escola para os acadêmicos, né? A gente fazia tudo lá. Interfere muito, eu acho. E, assim, de evolução, que eu acredito vocês aprenderam na porrada, que a gente brinca, o que é um imposto de renda disso, o que é um contra-cheque, o que é OPME. Vocês aprenderam, assim, na marra. Não tinha ninguém ensinando para vocês. Eu, muito menos. A gente tenta fazer muito esse trabalho no nosso podcast de ensinar e ensinar com amor para essas pessoas, mas, assim, isso é uma coisa que a gente não vê evoluir muito, né, no perfil dos residentes. Eles saem muito da residência qualificados, muito bons, mas... de fato, sem saber muita coisa do pós, né? Do como que eu vou montar meu consultório. Quem que eu ligo para pegar espéculo, botar o espéculo, mesa de... Você vai aprendendo literalmente... isso é uma coisa que se perpetua, né?
todo mundo vai aprendendo literalmente Na marra, né? na marra, né? Não é uma coisa que vem sendo ensinada durante a residência que eu acho que faz total diferença. Eu tive muita sorte, mas tem gente que não tem. Então, acho que isso faz muita diferença de orientação mesmo, que eu não vejo tendo em residência médica. Não, realmente não tem. Não se fala sobre isso. Não se fala, e eu acho que tem tanto conteúdo que vai ser difícil Se entrar implementar esse com conteúdo, isso, né? Mas, na verdade, falta tempo, né? Porque hoje a ginecologia e obstetrícia é um mundo, né, gente? É um mundo. Podia até separar. Tem 1 milhão de especialidades, 1 milhão de coisas. Você pode ser você mastologista. Você não falou da mama. Tem a que eu acho que é uma mastologia. coisa- A parte É um- também. Lá Tá tem a quase residência, se tem o R3, desgarrando, R4... R4, R5 de mastologia lá, mas os residentes rodam na mama, mas tem o R4 e o R5 da mastologia. Então, é muita coisa. Não dá, assim, alguma coisa vai ficar de fora. Eu vou te falar, mesmo lá no HC, a gente saía de lá com uma carga teórica maravilhosa, mas, por exemplo, cirurgia, a gente não pegava muita mão, porque eram 14 residentes por ano. E não tinha o fluxo, o volume. Não tinha. Então, assim, era uma reclamação dos residentes na época, que operavam pouco. Ok, não há uma situação ideal. Sim, lá nos servidores, a gente também tenta aumentar o número de cirurgias. Sempre. Já melhorou, mas é uma briga eterna. Sim. Né? E a gente está suprindo, por exemplo, oncogineco. A gente não tem lá, e agora as meninas estão rodando no INCA. A gente está como na clínica de reprodução. Então, a gente está tentando... Na obstetrícia, baixo risco, elas vão para o Maria Amélia. Então, a gente está tentando... deixar o mais completo possível. Fazendo estágios externos. Claro. Né? Que é algo assim que a gente oficializa lá na Coreme, as partes, né? Para não ter... tudo tem que ser muito formal, né? Tem que ter a lista de presença e tal. Tem a escala das residentes que vão rodar. Para não virar confusão, mas tá dando certo. Mas não tem mais espaço para nada. E não o que mais. é óbvio, muita coisa. Não e dá. o que faz para você um residente ser bom? Olha, assim, eu acho que o residente, é o que eu sempre falo, ele tem que ser humano, tem que ouvir o paciente. A gente, assim, 90% das residentes lá tem esse perfil, mas que 100% talvez. Sim. Umas mais, outras menos, mas é da formação, da educação, enfim, de como você lidar com isso, né, com o sofrimento alheio. Mas, de maneira geral, eu acho isso super importante e a gente foca muito sempre nisso. E assim, eu sou uma pessoa muito, assim, que acho que tem que estar atualizado, tem que estar... Para ele se destacar, né? Que tem que estar de acordo com os protocolos das sociedades, assim, tem que se atualizar sempre... Isso, e tem que ter a questão do treinamento cirúrgico. Né? Então, eu acho que são essas 3 coisas, né? Que eu acho que formam um bom médico, um bom especialista. E o que não pode ter? O que faz ele não ser um destaque para você? Olha, atitudes antiéticas, enfim... preconceituosas, faltas, né? Dizer que vai estar num lugar e não vai. Vamos dar relaxar. o famoso migué, dar o famoso migué. Não, mas vamos relaxar. Mas você sabe, vamos relaxar aqui, vamos falar na real, papo reto. Né? A gente quer isso tudo, porque isso é bonito. Lógico, a gente quer humanidade, a gente quer a pessoa com... Né? Enfim, com ética profissional. Mas assim, você é aquela que começou o seminário, você tranca a porta? Não. Mas você já teve professor assim. Mas eu não faço isso não. Deixa chegar atrasado. Né? Olha só, nós somos mais light. É isso somos mais light. Né? E você sabe que eu estou chamando a atenção porque são contrastes, mas existia uma residência aqui. Eu vou falar aqui porque era muito boa. Foi uma época onde ela era muito concorrida. Tá? Exatamente 2. Piedade E, por muito tempo, até sair do Aguinaldo, aí acho que ele plantou legado, a semente. Porque eles não davam moleza. Era rigoroso o serviço. O que eu quero chamar a atenção é que, assim,
Eles trancavam a porta e não deixavam entrar. Mas era uma atitude de pai. Ou se você falar com qualquer um desses residentes que passaram Todos por amam. eles, Eu isso sei. fez Respeito. serviço. Isso fez cereja de bolo de hospital. O serviço é a cereja de bolo. A Piedade, quando era o Carvalhosa, né, eu acho que ele ainda está lá, mas enfim, eu falo porque a gente já tentou trazer tanto o Aguinaldo quanto para falar aqui, para mim são pessoas, são Nomes, qualquer um sabe quem são é esse. lendários, porque eles conseguiram imprimir uma coisa que essa geração não aceita, Mas aceitou no deles. Não aceita. não aceita, Não aceita. mas A gente tem que se moldar à nova geração. sim, mas Não tem como é jeito. que eles conseguiram? É isso que eu. Você está entendendo? Assim, como é que uma atitude dessa ela foi percebida por esses jovens que passaram? E Se você assim- falar com um residente hoje, R1 de Ipanema, ele nem conheceu o Aguinaldo. Mas ele Ele sabe, sabe quem ele é. sabe quem era. E, E provavelmente admira. todo o legado dele É. respeita. Você está entendendo? Então, assim, essa conexão. É bem controversa. É que, lógico, eu entendi todo o seu posicionamento. A organização de um serviço faz dele um serviço com um bom handicap. Ele fica com score excelente. É o que você falou, talvez a melhor residência hoje que a gente tem. É uma das mais Bem concorridas. completa, É. bem equilibrada, que é o que a gente quer, né? Parte acadêmica, parte assistencial. Mas eu vejo que os serviços, eu pelo menos, eu não tenho essa atitude, mas eu vivi muito essa atitude e vejo que quando ela existe, desde que seja feita da forma mais... Eu acho É o que de pai para filho, eu acho sabe? que eles chegaram na linha tênue perfeita em que só eles talvez possam falar sobre isso, de ter uma atitude de cobrança tão rigorosa, mas ao mesmo tempo ser perceptível como pai, sabe? Sim. E eu acho que isso faz a grande diferença deles. Diferente de alguns outros serviços que você vê uma cobrança tão rigorosa e essa linha tênue escapole um pouco para uma forma que você acha que aquilo ali está excedendo, né? E não está sendo... Você não está recebendo isso como uma forma de carinho, afeto, Sim. de pai brigando, É difícil de esse bronca. limite. É, Esse limite muito é muito difícil. difícil. É. Eu acho que os servidores têm... Vocês conseguiram chegar no controle rigoroso que eles chegaram, mas de uma forma que vocês não precisam, né, passar por nenhuma linha. Vocês têm uma liberdade, vocês têm um carinho, vocês têm... É o que é mas tudo ideal, né? muito A gente, a protocolado. gente consegue se Pra você- igualar aos sim. novos que estão chegando. Mas pra você chegar, acho que num respeitoso Aguinaldo, um respeitoso deles, assim, você tem que... Eles chegaram, acho que na linha tênue perfeita, né? Sou pai de vocês aqui, né? Eles E aí conseguiram implementar essa história, né? Difícil. É muito difícil, né? Assim, são diferenças de geração, né? Então, a geração de hoje de residente é o que a gente estava falando, não aceita nenhuma forma de excesso e de desrespeito. E como a gente, com certeza, você passou por Sem muita dúvida. coisa, né? Eu lembro de plantão no R1, R2, eu saí chorando que o staff me humilhava, né? Sim. Um dado situação lá que aconteceu no plantão. Isso jamais aconteceria, Hoje né? em dia, Porque né? os residentes reclamam e vão no Coreme. Lá no Coreme do hospital, volta e meia, a gente vai tem reclamações e questões éticas relacionadas a isso, sabe? Não é infrequente. Você vê muito na gineco ou você vê mais na nas outras gineco não vi. especialidades? Não, na gineco, desde que eu entrei, não. Teve das outras especialidades em que a gente vai na plenária e é até bem desagradável a situação. Porque assim, você, como participante da Coreme, participa das decisões. de outras especialidades. outros colegas que são preceptores de outras De especialidades. outras especialidades. Então, E aí você tem teve que um ponderar evento, muita coisa. teve um evento específico de um residente de outra área em que, enfim, a gente foi votar sobre o afastamento do residente, né, da residência. E aí foi exposto todo o caso, porque, né, obviamente que eu não sabia de nada. Enfim, então esse tipo de situação. Mas lá na GO, eu não estou me lembrando de nada agora, gente. Eu acho que não.
Lá a gente convive muito harmonicamente, mas a gente sempre puxa a orelha, assim. Por exemplo, o canal teórico, ano passado, a gente é 7 horas da manhã, segunda, maior sacrifício, a gente prepara, organiza os 7 horas, os temas, caras têm que nossa, é tá lá. difícil. É. E aí, chega no final do ano, o R3 já não vai mais. Aham. Porque ele já sabe, porque ele está preocupado com a prova para R4. Aí a gente faz uma reunião de feedback e a gente fala, gente, a gente faz isso com tanto sacrifício, por que no final do ano só tem R1 assistindo? Sim. Né? Aí a gente fala, e aí isso tem algum impacto. Depois, né? Enfim, a gente sempre tem que ficar puxando o pé, mas Sim. trancar a porta, não fazemos. Não fazemos mais. Eu nunca fiz, na verdade. Mas só assim, que das eu gerações. coloquei isso pra gente contrastar. Eu né? acho que isso nem seria nada demais, tá? Nem nada Nada demais. demais. Mas, Pro que hoje temos de reclamações. De reclamação, nada Me demais. falavam que anotava chegada e saída, e aí se atrasasse um pouco tinha que cumprir aquela hora. Tem residências que fazem às vezes era isso. só olhar. É. E era tão importante você tá de boa com a chefia, porque era o cara que ia te chamar para quinto auxiliar da cirurgia dele lá na casa de saúde. Isso é se destacar para uma O pessoal do pessoa. Moncorvo, os professores operavam muito no amparo feminino. Mas não esse amparo que está agora, era o amparo das alemãs. Aquele... Sei. Então, sim, a coisa melhor do mundo era quando você era chamado para ser o quinto auxiliar, Sei. para carregar a mala do chefe. Cara, isso não era nenhum... É porque você foi de alguma forma não era destaque, um né? sacrifício, né? E hoje eu vejo isso como um desafio. Quer dizer, você colocar uma coisa desse tipo, enfim, isso não é... Mas eu queria aproveitar que você está falando dessa questão das dificuldades, colocar aqui uma pitada da hierarquia. Como é que você vê? Eu vejo muita hierarquia. Dos Não residentes. desrespeito, nada disso. Hierarquia entre os residentes. Sim. Essa questão do... Isso é um desafio para a preceptoria? O que eu digo? A demanda que O eles têm R3, disso. ele é o chefe da Sim. coisa. Dos residentes. Como sempre. Ele define tudo. É. Como você eu acredito que você seja uma pessoa muito Organizada organizada, pra né? isso. Você gosta do protocolo. Mas você verifica que tem essa questão, olha, esse aqui é do R1, eles mesmos já vão se... Até o modo de sentar no auditório. Porque a vida do preceptor é um looping eterno. Né? Eu digo que é o dia da marmota. Né? Tem um filme... Acabou o ano, entrou tudo de Começa novo. Aquele que começa, que ele Você fala, acorda "Ai, meu Deus", e a e marmota começa. não saiu da árvore, é o dia da marmota. Dia Então, da assim, marmota. tudo. Então, aquele que era o R1, ele vira R2, ele começa a mandar em alguém. Que é o R1. E o R1 chega lá, eu sou mandado agora pelo R1. É lógico que existe companheirismo, não existe nada de excessivo. Mas você nota isso. Como Até que você... porque você falou, né? Como Ele que chega você no administra R3, ele isso? chuta a bola, né? Chuta ele já a bola. não vai já não vai na mais. sessão. É. Olha, eu acho que deve haver mesmo uma hierarquia, como sempre houve, e houve na minha época, né? O R3 era meu chefe soberano, né? E o R1 não era nada na vida. Eu acho que faz parte. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Para colocar o implante subdérmico e o DIU medicado, é do R3, né? Para o Frax e o laser é do R3. Se o R3 Não tiver quiser, com paciência ou já tiver feito muito, ele passa para o R2. Mas é prioridade. Mas teve em algum momento que eu dei para o R2 que as R3 vieram reclamar comigo. Poxa, Isabel, não sei o quê, você é para o R2, não sei o quê. Eu falei, gente, peraí, vocês já fizeram muito isso. O cara tá terminando. Então, assim, tem esse embate, mas... Nada demais também. Não né? é um grande desafio para você. Não, você não consegue é. levar Eu isso falo, muito gente, bem. para com isso. Aí outro dia também, elas já tinham colocado vários implantes. E aí
Aí eu falei, gente, deixa eu botar a R2, colocar, coitada. Aí a R3, não, Isabel, porque na minha época o meu R3 não deixou eu colocar, então eu também não vou deixar. Aí eu falei, calma, gente. Mas eu sempre dou um jeito de tirar um e deixar. Então, assim, tudo Mas bem. sempre tem essa... É uma angústia, é uma ansiedade natural. Mas eu né? acho Eles precisam aprender. saudável, eu também... Eu não falo, assim, eu deixo, porque eu acho até que deve haver mesmo. E acredito que na cirurgia... Eu não entro nas cirurgias lá, são outros médicos do serviço. Eu fico só na parte de ambulatório mesmo, e desses procedimentos. Mas, com certeza, também tem o R3 que faz isso, o R2 faz menos, o R1 só fica olhando quando entra, né? Porque o R1 fica mais na obstetrícia. Sim, perfeito. Eu Mas vou te contar uma história. Na obstetrícia que deve acho que ser você assim, não nos conhece. partos, né? muito. Vou contar uma historinha aqui. Teve uma época que eu comecei a falar, a gente tem muitos internos da UFRJ, né, que entram, eles têm que rodar dentro do centro cirúrgico, na parte dos ambulatórios, enfim. E muitos internos estão em outros, hoje eles estão no celular direto, às vezes eles nem Mas querem tem alguns gineco e que obstetrícia. querem se fazer cirurgia, A enfim. gente tem os internos lá no hospital E sei aí bem eu como é. implementei uma coisa, porque o que eu via? Eu acredito que em ambulatório, em ambiente cirúrgico, para o residente, os 3 residentes têm que estar participando, embora exista essa hierarquia. O R3 não deixa o R2 operar, ele quer ser o cirurgião, ele não quer nem que o staff opere. E ele nunca viu a cirurgia. Mas, enfim, muitos agora já estão entendendo a história. Mas eu via muito isso, e aí como eu tinha 4, 5, 6 internos dentro da sala, montava-se a cirurgia, eu entrava assim que abria a cavidade, então tinha um R3, um R2, e eu entrava para ajudar o R3, que é o cirurgião. Poxa, mas tem instrumentador e tem uma vaga aqui. Tinha um monte de capote azul. 4º capote. Criei o 4º capote. O 4º capote virou uma história no hospital. O 4º capote era do interno. Do interno. O residente que eu queria que estivesse ali nunca estava. Por que ele não era do 4º capote? Ele nunca quis. Ele tá dando o seu jeito em algum outro lugar. Não é que ele não quis, ele tá alocado em outro lugar. Mas então. Mas aí eu chamava o interno. Ó, você quer entrar na cirurgia? Tá vaga. Não tô... Muitos querem, né? Ótimo. Pô, mas virou um problema. Virou um problema, eu imagino. Entendeu? Porque assim, como... Um interno vai me substituir. Ué, mas a regra não é essa. Tá vazio aqui, deixa o interno entrar. Até eu ter que ser resiliente a ponto, porque se fosse lá 40 anos atrás, não ia ter choro, não. Ia ter o 4º capote na mão. Eu fui tendo CD e acabou o 4º capote. Mas aí apareceu também o outro residente para entrar no 4º capote. Não aparece, porque ele está escalado, tem necessidade. Em outras áreas de serviço. Mas o interno está ali. Ele pode já começar, ele está ávido, ele fica olhando ali. Não estou dizendo todos. Eu estou dizendo aquele que tem interesse. Pode ser que os 4 não queiram fazer cirurgia. Mas se tem o espaço aqui... Sim, né? botar uma pessoa. E tenho, às vezes, um R1 olhando e não perguntando, eu posso entrar? Porque também tem medo. Tem medo, Tem medo de avançar onde ele não pode, exatamente, né? Ele quer ser bem visto. A gente, quando é R1, a gente tem medo de Mas olha a oportunidade que a gente perde, né? Exatamente. Se ele entra, ele está... Olhando. Tá olhando, ele perto. vai dar o pontinho final. A gente ganha tanta coisa. Sim. Não, mas tem a regra, né? Tem a hierarquia. Tirando assim os desafios da hierarquia, que parece não ser um grande desafio, porque a gente entende que tem algum outro desafio que você... de lidar com um residente que você vê? Tipo assim, não aguento mais essa residência, vou ter que parar. Nunca aconteceu isso com você. Alguma eu acho coisa que não, te tira do você... Não. Ela foi feita para ser preceptora. Não, assim, a gente tem uma relação muito boa há muitos anos com os últimos residentes, né? Nada te desafia, que você olha Nada e de fala... desafio. Sempre tem algum residente ou outro que tem alguma questão, que pontualmente, que aí se afasta do serviço, mas a gente conseguiu contornar, enfim. Tem algo que realmente, foi o que a gente estava até conversando no making off, quando os residentes enfrentam dificuldades, né, durante a residência. Gravidez, por exemplo. Uma gravidez, não é uma dificuldade, Isso é um problema mas pro preceptor? é uma
um problema para A residência. gente quer saber do preceptor. Pro preceptor Como não lida com é. isso? Não é. É um problema para o serviço, porque provavelmente esse residente vai se ausentar, vai ter a licença maternidade que vai ser coberta depois, e a gente sabe que nunca cobre direito. É. Nunca cobre. Os residentes, olha, desde que eu assumi muito isso, há muito tempo que a gente não tem grávidas no serviço. Uhum. Há muito tempo. Então, eu não, assim, tem uma, mas há muitos anos atrás. Depois não teve. Mas teve afastamento por outros motivos. E a gente sabe que aí depois tem que repor. Raramente Repõe da forma correta, né? E a gente meio que faz vista grossa. Sim. Porque, assim, é difícil ficar controlando. Aí fala, gente, a pessoa às vezes já quer trabalhar. Assim, como é que eu vou ficar marcando presença no ambulatório? Assim, é complicado. Sim. No plantão é diferente. Mas na sessão teórica... Você percebe que os residentes que... Por exemplo, ou no caso de uma gravidez ou de uma doença, né? Os que ficam trabalhando têm que trabalhar mais. Duplica um pouco. Sobrecarrega o horário. Sobrecarrega. Principalmente Isso aí é em crítico, plantão. não é? Isso é um desafio. É um pro desafio. preceptor. Mas, assim, a gente tem muito residente, que é outra questão. Todo ano a gente pensa em reduzir o número de residentes. Então, olha, agora, esse negócio do estágio eletivo, que eles pleitearam para o R2. A gente nem sabia que no R2 podia, mas pode. Pode. Então, agora a gente vai ter 2 meses sem residente. Sem R2, porque é férias e eletivo. E R3, fora os estágios externos. Então, assim, a gente está ficando agora mais apertado. Mas a gente tem 6 residentes, tem o eletivo, que o ano inteiro roda lá. Os alunos não dá para contar muito, né? Porque os alunos rodam um pouco e também não interage tem autonomia. tanto. Não dá. Até agora, não teve muito problema quando teve questões aí, bastante de afastamento por saúde. Acidente ou saúde. Houve alguns, sim, recentemente. Nos anos passados também teve. Mas não gerou nenhuma falta. crise grande. Não. Na realidade, falar isso na visão do preceptor, eu acho que é uma coisa que vocês conseguem gerir um pouco melhor, porque você fala, vamos se alocar e vai dar tudo certo. O problema é pro visão, residente. É um pouco complexo, porque a gente sabe que se a gente for ser realocado, eu vou perder talvez aquilo que eu tava gostando que você de queria fazer, mais. aí eu vou ter que cobrir o fulaninho de tal, e aí aquilo já começa a ser... Eu tive que cobrir burnout de amiga que ficou 2 semanas afastada no último ano da residência. Eu tive uma que na residência ela ficou grávida e ela tava complementando no meu ano. Então a gente teve como se fosse ela era uma R4 e ela complementou porque ela queria complementar no final. Então eu perdi procedimento que poderia estar. Teve uma que ela tinha filho, tinha acabado de ter, então volta e meia a era criança fica febre, doente. não vou conseguir chegar a tempo, então era para passar visita, eu que tenho que passar. Então é mais um problema pra galera que tá ali vivendo. Não, sim, o problema é seu, mas como existe o residente e o preceptor, começa a ter... Atrito, O que aconteceu? A gente tem uma R3, sempre tem uma R3 que lidera as escalas. Então, agora com esses estágios É a síndica. externos, Lá no hospital chama de síndica. A gente tem uma síndica. Ela sabe tudo, se ela diz ouvir tudo. o podcast, ela vai saber que eu tô falando dela. Porque, inclusive, eu liguei para ela antes de vir para cá, para saber mais um pouco das coisas da obstetrícia. E aí, elas fizeram uma escala de reposição por conta dos benditos eletivos que elas pleiteiam todo ano. Sim. Então, eu falei para as R3, falei, gente, vocês vão ficar 2 meses fora, 3 meses, porque tem 1 mês no INCA, 1 mês de eletivo, 1 mês de férias. Eu falei, gente, como é... Mas aí elas fizeram escala de sobreposição. E aí falaram assim, Isabel, no seu ambulatório, que tem 6 residentes, vão ficar só 5, porque um vai se cobrir. Eu falei, tudo bem, eu tenho bastante residente. Então, assim, a gente está conseguindo adaptar. Ajeitar, E tem a síndica Deixa eu que organiza fazer uma tudo. pergunta para ela especial. Você
provavelmente é a que autoriza, dá o aval, das escalas, Sim. ok. Elas que fazem, Elas que normalmente. fazem, Elas elas são boas fazem, nisso. são boas nisso. E eu acho ótimo, porque fazer escala... Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, que é uma curiosidade. Eu vou abrir um negócio com isso, tá? Eu e ela é a Marlene. Os seus residentes viajam muito? Não, Nas quer dizer, férias. nas férias. Nas férias, Viagens Vol- internacionais, Sim, viajam. eles ganham bem, né? Aí fora. Não, Viajam é bastante. só uma curiosidade. Viajam. Não, A é- gente vê sempre, né? Você não Hoje com as vê? redes sociais a gente vê que consegue viaja. ver. A gente vai querer abrir uma agência Fala pra só onde você para residente. Fala pra onde você viajava quando você era mais novo. É para Iriri, Parataízes, Iguaba. Ele fica muito chocado, porque vai Não, chegando não, em algumas não. épocas do ano e são Era muito difícil clássicos o dia algumas de viagens. residência. O verão europeu, aí você vê aquela Os caras vão para Marrocos, Grécia, eles fazem olha só, gente. Costa Malfitana. Hoje em dia é muito mais fácil pagar É Amalfitana, viagem. né? Hoje em dia é muito mais fácil pagar viagem do que aí o negócio que ele quer fazer é... Você quer ir pra onde? Você quer ir pra quantos plantões, Marrocos? crédito? Eu te digo quantos plantões você precisa fazer, porque a gente médico, A gente quando a gente trabalha tá com começando, a plantão. gente começa a contar por plantão. É. E aí ele fica impressionado. Ele olha e fala assim, Paula, qual é a viagem da vez é Caraíva? Eu falei, tá, final do ano todo mundo vai pra Caraíva. Mas Não, eu elas acho viajam, até que esses lugares deviam ter uma placa das residências que estão lá. Elas viajam bastante, sim. Sabe, Muito chegou mais a do que eu residência. viajava. Com certeza. Com certeza. Muito É, mais. Muito mais. Ele fica impressionado. E agora, e também no R3 elas começam a dar plantão, Por né? fora, Enfim, junto um plantão nas dinheirinho. maternidades, né? Públicas e porque já tem habilidade, né, para fazer um plantão e aí Sim. fazem, né? Mas esse negócio dos staffs, eu vejo muitas residentes R3 ficarem seguindo os staffs depois quando se formam, operando. Sim. Principalmente na obstetrícia. Eu vejo bastante. Começa a integrar as equipes. Eu vejo. É legal Eu vejo muito de quem quer fazer cirurgia. Quem quer ir pra esse caminho, seja por vídeo. Por vídeo. Entra mais nisso. Tem. Eu vejo muito Hoje, isso. na sua residência, eu chamo de sua porque você montou protocolos. É um filho para você. É do prêmio, na verdade. Não, assim, é um filho, porque É um filho. é o que você disse. Você juntou as pessoas e trouxe o cara da USP, sei lá, que era uma Você coisa mais tenta acadêmica. implementar um pouco eu isso. tento. Hoje você vê ele saindo mais para que área? Vou Na dar um sua exemplo. residência. Mais para reprodução, porque hoje eu estou vendo os residentes assim, eles escolhem algo porque eles se sentem tão inseguros para sair da aba do hospital, então eles têm que tirar mais um RQE. Fazer Já mais tem uma residência. Mais um RQE para poder fazer menopausa e climatério. Ou endócrino gineco. Então, eles vão fazer... ou eu quero fazer urogineco, então eu vou fazer mais um ano especialização. de urogineco. Enfim. Como é que você vê muito isso? Você não percebe dessa forma? Você vê mais gente saindo para mama, para reprodução? Como que hoje, numa média, você que vê mais para cirurgia endoscópica? Quando a gente fala de serviço, às vezes alguns serviços te induzem indiretamente, até por conta de, às vezes, por exemplo... Poxa, a minha staff preferida, ela é isso. Ela é o rostinho dos servidores. Eu quero fazer igual a ela. Talvez, então, isso. Olha, gente, eu não vou puxar você sardinha pro meu lado, não. Mas reprodução. Eu vejo muita gente querendo fazer reprodução e ginecoendócrino. muito, né? Porque, como a gente fala muito e elas saem bem, assim... Até, inclusive, fala... Isabel, eu vou fazer um cursinho, pós-graduação online. Eu falo assim, para com isso. Não vai fazer cursinho pós-graduação online, não. Você não precisa disso. Se você quiser fazer um R4, que faça presencial no ambulatório. Você já tem essa teoria, eu falo. Então, eu vejo... Crescer não sei muito se é a isso. maioria, mas muitas querem fazer. Assim, se fazem na prática depois, mas muitas saem falando, eu quero fazer reprodução e ginecoendócrino. Mas, eu assim, acho que a entre reprodução querer cresceu e fazer, é bem diferente, mas eu vejo. Aí elas falam, como é que eu faço para fazer reprodução? Porque não tem R4 no Rio. Falou, gente, não tem. São Paulo. Aí vai para São Paulo, uma pós, ou tenta entrar em algum serviço aqui. É assim que começa, assim que eu comecei, né, lá atrás. Eu entrei numa clínica que precisava de médico.
Eu Mas acho é porque que hoje em dia cresceu tanto, né? Na nossa época, Sim, há com 20, certeza. 30 Tinham anos atrás, poucas tinha poucas clínicas. clínicas, poucos médicos faziam. eu acho Hoje em dia que tem tanto. tudo que brilha um pouco os olhos também chama muita atenção de residente. Fora, qualidade de vida hoje é a palavra mais falada pelos residentes. E se você vê, antigamente tinha muita gente que fazia obstetrícia. É. Hoje tem gente que ama a obstetrícia, É. ama, mas não fará a obstetrícia na vida por qualidade de vida. Essa é a palavra mais... Hoje, se você fala com um residente, elas querem qualidade de vida. É. Então, elas buscam algo lindo dentro da sua especialidade, algo bom em subespecialidade, algo incrível, mas que dê conforto e qualidade de vida. E a reprodução, óbvio, tem todos os tormentos e anseios de reprodução, porque é 50% muitas vezes, e dá muita frustração, Muita frustração. mas é lindo quando dá certo. É lindo Então, quando dá certo. as pessoas, elas se encantam Se por encantam. isso. A endócrino também, porque, poxa, imagina você melhorar a qualidade, às vezes, de vida de uma mulher pós-menopausa. O aconchego que dá nisso. Enfim, coisas que dão qualidade de vida e encantamento, as pessoas tendem a vídeo. Também teve um boom, né? Todo mundo querendo fazer cirurgia robótica. Estereoscopia. Estereoscopia, Tem muito. aparelho, A estereoscopia tecnologia. e vídeo tem muita procura também. Atualmente tem 2 das do ano passado fazendo. Sim. E lá vídeo. tem o R4. E lá tem né? o R4, mas as R4 desse ano não foram lá dos De lá, servidores, de eram lá. de fora, porque parece que a prova foi bem concorrida também. Não, as dos servidores não entraram, acabaram indo para outro serviço. Eu Ou sinto então muito estavam isso. tão bem e foram para outro que... Isso é muito dos objetivos, né? Os objetivos. Eu quero fazer robótica, então talvez eu vá para um hospital onde tem o robô. Enfim, a gente vê muito isso. Eu acho... Mas sabe o que eu vejo? E aí tudo são reflexões, são especulações minhas, de um velho. Né? O que eu percebo? Tudo que você falou é legal, é perfeito, né? Mas é um caminho que a volta é muito frustrante. O que é isso? A endócrina é bacana, a reprodução é tão glamourosa, né? Os médicos são do Olimpo, eles parecem deuses, né? Aí vai e não gosta. tem que E gostar. tem que Se voltar decepciona, ou se né? decepciona. Como não ter essa frustração? Nós não preparamos um outro lado dentro da residência. A gente dá o melhor, o ambulatório, a cirurgia, e não dá 10 minutos por semana de bate-papo sobre essas coisas. Olha, você está preparado para trabalhar numa clínica de reprodução? Como é que funciona? A gente não tem, isso não está dentro Foi da o que ela disciplina. falou. Tem tanto assunto, Tanta tanta coisa coisa que que não às dá vezes pra- falta. Isso. Aí isso acontece nos corredores. Isso. Né? Mas sabe o Isabel, que é, como é Isabel? seu dia a dia? O que A que você gente faz? vai Como viver é que você sempre o conseguiu dia da fazer? marmota. Você vê isso muito? A gente vai viver Te sempre o dia da pararem, marmota. assim, pra E- perguntar? Aí 3 começam Começam a perguntar. a questionar. Quem gosta, assim, quem gosta de reprodução, Reprodução? ginecoendócrina, vem falar comigo. Quem gosta de vídeo, vai Vai falar procurar. com a Fernanda, ou com a Patrícia, enfim, ou com Pra a saber Aline. como que é a vida, né? O urogineco, aí fala com a Juliana, enfim. Né? Enfim, mama. Mas mama, até que há muito tempo que não tem nenhum residente que foi para mama. Mas o que Então eu, é isso. Eu entendi. Mas no Mas R3 olha começam só, a perguntar. Vai você mais. faz uma escala de canal teórico lá. Sim. Toda segunda, né? Toda Você- segunda da ginecologia. 7 horas da manhã 7 da horas da ginecologia. manhã. Se você colocar 7, aí você vai até as 9, 15 minutos um convidado para falar sobre como é trabalhar com reprodução, aonde foi minha trajetória. Falar o que a gente fala aqui, Sim, né? seria uma coisa legal. Elas iam adorar, Eu estou principalmente querendo as dizer R3. que assim, não é só o seu serviço, é todos os serviços de residência não preparam. Assim como que não é o que você preparam falou. quando a gente é médico a entrar
para residência. É o que você falou, chega no R3, a gente Aí come. começa. Aí no final, assim. No já, finalzinho. Setembro, outubro. Não, porque falar, ai, não sei o que eu vou fazer. Aí começa a olhar e falar assim, como que é a vida daquela pessoa? Mas chega no final, pra final. você poder ter aquela Falar, angústia. Isabel, eu não sei o que eu faço. Eu falo, o que você gosta? Eu tô em dúvida entre urogineco e infertilidade. Eu falei, nossa, bem diferente. Aí, Conversar com duas pessoas do... Mas essa decisão é muito da vivência na residência, Sim. eu percebo isso. Assim, é claro isso. Se você gosta daquele staff, se Sim. encanta por ele, pelo que ele faz, é muito mais fácil você querer seguir por esse caminho, né? Eu acho Daquela que experiência ruim, que você pega até a raiva daquela, um desafio daquela que eu... especialidade. Exatamente, exato. Eu acho que um grande desafio que eu teria com residentes é as pessoas admirarem a parte glamurosa de alguma especialidade e não entender tudo o que você espera daquela especialidade. Porque, vamos supor, eu quero fazer reprodução. Eu olho algumas pessoas saindo e fazendo reprodução e eu falo, muito legal. Hoje em dia cresceu muito essa área. Eu falei assim, você sabe o que é fazer reprodução hoje no Rio de Janeiro? Porque assim, eu tenho uma visão um pouquinho disso. Eu olho e falo assim, você sabe que você vai ter que começar a trabalhar numa clínica? Você quer trabalhar nessa clínica? Como que você se vê a longo prazo? Você vai querer ter o seu próprio negócio? Você sabe Você o vai custo querer ter disso? deuses e semideuses? Você sabe o custo disso? Você está preparado para ter um consultório? Você vai abrir com um sócio? Como que vai fluir a longo prazo? Ou você vai ter sempre trabalhando numa clínica de alguma pessoa? Como que vai ser isso para você? Esse retorno? Então, assim, as pessoas, elas veem a parte que é linda. E eu acho que as pessoas, elas não sabem, de fato, quanto você vai enfrentar. Eu vejo muitos residentes, eu faço estética íntima, muito. E eles me perguntam, eu quero muito isso. Você está preparado para você fazer um day laser, né? Que as pessoas falam isso, fazer um dia de laser e ninguém ir? E você pagou o dia? O aparelho. Você está preparado para isso? Você está preparado para você comprar todas as injeções de colágeno, bioestimulador e a mulher faltar, e aí ela falta na semana que vem, ela falta... Está preparado para você bancar algumas coisas que são caras? Então, até você fazer seu também nome... não tem curto-circuito, né? Você tem que fazer uma boa residência, uma pós... aprender direito... O que um ginecologista tem que saber de uma tudo, uma além vulva, disso tudo. Mas você tá E preparado depois... pro pós? Como que é que funciona? Porque realmente dá dinheiro. A gente sabe que dá dinheiro. Mas você tem que enfrentar algumas coisas. Eu acho que o R3, eles terminam e às vezes não sabem o que vão fazer, decidem em cima da hora. Eu já tive residente que falou assim, eu encontrei e falei, e aí, tá fazendo o quê? Eu tô fazendo esteroscopia. Mas você não queria outra coisa? Mas não passei. Passei pra esse. Aí vou fazer. Assim, eu acho que vai muito também no atropelo, né? Eu acho que o jovem de hoje tem essa característica, né? Essa geração, que eu nem sei qual, X, Y, Z. Mas não faz... É uma ansiedade. É uma ansiedade. E não faz planejamentos a longo prazo. É uma coisa assim, eu queria fazer isso, mas eu passei para esse. Mas então é um eu vou título. fazer. É porque todo ano tem uma viagem. Tem que ter... Se não rolar, tem que dar plantão, porque tem que ir para uma A viagem é bem programada. É bem programada. A vida depois da residência. Exatamente. Deixa a vida me levar, né? E isso eles têm que... eles têm que se conectar com as pessoas certas para poder... Esse é o propósito do podcast, né? Entender... Da gente passar um propósito para eles abrirem a mente. Eu acho muito engraçado quando eles falam assim, Isabel, eu quero ser igual a você quando crescer. Ou às vezes fala assim de mim, ou fala de outro staff. Eu quero ser igual a doutora fulano quando crescer. Eu acho tão bonitinho, bom, né? Porque você se espelhou naquilo ali, né? Eu vejo as meninas, elas se espelham muito, e alguns staffs da obstetrícia esse é o seu também. propósito. Sabe quando você vai ser o espelho? Quando ouvirem o que você disse. Né? A tua história, a tua trajetória. Aí eles vão entender que teve um caminho. E é um caminho muito natural. Né? É lógico. Eu não acho que elas querem ser você, mas elas têm que saber qual é a sua história. Para conectar. Não é ser o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso não leva a nada. Tem que ficar ligado, tem que ficar atento. Tem que ficar muito ligado na SOP. Na densitometria, elas na evidência elas têm que estar dispostas a ser como você, sim, mas elas têm que estar dispostas a
ter uma trajetória igual à sua. Elas estão dispostas a isso? Né? Porque, poxa, com certeza os olhinhos dela brilham vendo você no consultório. Quando você vai Mas dar o que uma que você- aula, como eu você acho que chegou tem lá? que estar uns 10 minutos de uma trajetória. História. A gente sempre Porque fala da aí as trajetória pessoas aqui. assim, cara, Eu preciso será disso que é tudo, pelo isso? menos. É. Será que eu quero isso tudo? É. A E também, né, gente, assim, não estou desmerecendo a minha trajetória, não, mas eu acho que ter sorte na vida é bom também, né? com certeza. Você tá naquele lugar certo na hora Não, Mas certa. aí é hora que Acho ele que olha tem e fala, muito. falta um pouco deles. Às vezes acompanhou você numa cirurgia, esbarrou com uma pessoa e falou assim, eu quero você na minha equipe. Vamos lá, vamos embora. Não vai dar pra você acompanhar lá, vamos comigo. Então, assim, é a grande sorte da vida. Mas você também precisa estar disposto a dar sorte pra sorte. Já aconteceu comigo de eu tirar residentes lá dos servidores e levar para reprodução. Sim. Assim, mais de uma, na verdade, né? E que E às hoje vezes se destacam na reprodução. Sim. Enfim, então isso faz parte também de ser preceptor, né? Tem algum caso marcante da residência em si, do que você já viveu como preceptora? Você em teve alguma que coisa resolver você vê? um caso emblemático. Que você olha e você fala, enfrentei um problema, ou solucionei um grande problema, ou, nossa, aqui eu venci. Eu nunca tive. De alguma residente Que eu lembro. problemática. Eu vou te contar um. Olha só que legal esse. problemática, Olha não. que legal Acho que esse. não. Esse aqui eu não sei nem se podia contar, mas eu vou contar. porque A tão gente fica com medo de antigo. contar, né? Isso aqui é e tão expor. antigo. Esse já Era uma caducou, pode contar. preceptora. Caducou, tem mais de 25 anos. Muito mais. Então não pode falar. O Moncorvo, antigamente, ele tinha. A gente recebia muito estrangeiro. Porque você, além da residência, tinha o curso de especialização Sim. em modelo de residência. Sei. Era 1.600 horas, era 2 anos Sei. também. Né? De ginecologia. Não tinha obstetrícia. Não tinha obstetrícia. Então o cara fazia, ele se inscrevia nesse curso. O FRJ, ganhava o diploma, não pagava nada, não recebia bolsa nenhuma. Tá? Esse curso aí, ele ainda existe, ele está trancado. E eu era o coordenador desse curso. E tem a residência. Era um desafio da preceptoria. Porque você tinha residentes com bolsa e especializandos sem bolsa. Competindo. Era uma residência de 24, enfim. Mas esse modelo existe ainda em muitas residências. Tem. Com bolsa e sem bolsa. Que aí E é outro eu me nome. lembro, numa época, que era uma preceptora na época, e tinha um especializando desse que vinha da Bolívia. Naquela época, a coisa era muito... Eles eram bons, e eles vinham muito, eles ouviam muito falar do hospital, e aí sempre tinha, ou é Bolívia, ou é do Peru, enfim. E tinha um que não tinha revalida, não tinha... Nada, não tinha uma Não tinha esses regularização. sistemas todos de verificação. Ele se inscrevia, trazia o diploma. Cochabamba, vinha... Pegava o CRM. Que CRM? Não era. Naquela época? Se hoje o CRM tem toda uma dificuldade, hoje está muito... o CRM está todo integrado, Sim. você tem... Enfim, não tem como... Naquela época era uma coisa muito difícil, muito mais... Vai, conta a história que eu tô... A história é que ele não tinha CRM. Entendi. E a maioria dos hospitais do Rio de Janeiro tinha estudantes de fora sem CRM, fazendo residência. Um monte. Tá? O que ele tinha para poder fazer o carimbo? O CEP. Mentira. Meu Deus. O CEP da residência daqui. O CEP da casa dele. Ai, O carimbo dele era o CEP. O que eu quero dizer, isso foi... Como é que essa preceptora... Olha a encrenca para ela. Lógico, isso foi resolvido. Depois disso, assim... Talvez a coisa tenha sido começou... ali o marco inicial de resolver esse problema. Porque a gente tinha... Porque não tinha nem uma como ele se regular. Não existia um meio, mecanismo de validar ele como... Tá, ele podia ser um estudante. Era tudo uma dificuldade. Foi um problema. Isso foi tão emblemático para mim que quando eu assumi a preceptoria, isso era um problema para mim. Quando vinha um estrangeiro, porque eu tinha que ter tudo e eu tinha que vigiar esse cara o tempo inteiro.
o residente que vinha de fora, ou a residente. Tinha muito homem na época, Aham. né? Pior ainda, né? Então, Graças eu a tive Deus a gente só tem mulher. Não, Eu também acho mais... Falar isso não porque é sexismo. Não, mas eu acho mais bem legal falar isso. Não, porque se você está sozinho num ambulatório com 50 pacientes e 7 residentes, se tivesse sim. homem, ia Aham. ser muito pior. Sim, com Porque certeza. eu ia ter que ficar para, né? Sim. Enfim. É. Você sabe que isso é uma coisa interessante, né? Eu levo muito alguns residentes, eu levava mais, hoje menos, até porque a conexão tá difícil. Né? Eles não conseguem me entender, eu tenho que abandonar. Eu levava muito residente para trabalhar comigo, né? Trabalhar não, para eles aprenderem uma nova vida, entrar no mercado, saber como Consultório montar um particular. consultório, Sim. como pedir uma OPME, como marcar uma cirurgia, como se inscrever no hospital, ganhar um crachá. Enfim, e se precisasse ajudar a cirurgia, a gente vai lá e ajuda. Não era aí, era essa a intenção. O propósito, na verdade. E o que eu não sei o que eu estou falando. Não, você tava falando do sexo masculino e feminino. Ela tava falando assim, Ah, de sexismo. Aí, o Que a gente tem que acontece? ter cuidado com Muito tudo, sexismo, né? Eu comecei a levar Fala. muito mais mulheres ultimamente. Porque não tem muitos homens Sim, hoje na mudou Fazendo residência. muito. A gente E no aí, congresso da elas FEBRASP, não a maioria é chamam- mulher. Elas tem não quase chamavam a atender. Porque assim, lá na clínica, regra, se ela Entrou for... uma paciente, Entrou uma entra paciente, atendente tem que ter junto. uma atendente. Não vai colher um preventivo sozinho. Mas se for homem, Mulher também. mulher também. Mulher Hoje, também. a gente não- Porque eu aprendi assim. Entendi. Não se faz nada sem a sua atendente. Sim. Eu vim de lá de tempo. E eu via muito isso, que elas ficavam muito à vontade. Chegavam, fazia tudo. Começava a ter consulta muito mais rápido, porque não tinha atendente. Não. Tem atendente, vai ter que ter atendente. Chama para ajudar na colheita do preventivo. Isso é uma prática, Eu acho que, importante, independente de né? ser mulher, assim, é um cuidado que, por ele ser homem, ele eu teve. vivi Você isso, viveu então- isso porque você não deveria atender sozinho por Sim. ser homem. Porque hoje, se você for ver no seu hospital, no meu é assim, elas escolhem preventivo sozinha. Sim. Até por deficiência do hospital. As residentes. É. Não tem como, Como? gente. A gente é polvo. Não tem como. Tem o R1 tem um ambulatório de coleta de preventivo. E assim, A gente sai se fazer ela tem sozinha. dificuldade, ela chama algum staff, tudo- mas assim, não dá pra gente dá. ficar ali também. Essa é uma Aí grande a gente- questão e da preceptoria, e né? enfermeira, né? Também. A gente sai- Eu falo Não, disso da enfermeira- enfermeira. Eu saí, eu fui mesmo Possível. pro consultório deles e as atendentes falaram: não, doutora, assim que você for colher, Me chama. me chama. E eu, Porque era uma meu regra. Deus, que bom, sabe? Mas eu não entendi o porquê de chamar. Porque é importante. Ele me passou tudo isso, mas assim, da importância. São conflitos de... Esse é um grande desafio, né? Porque a gente A gente sai com precisa de mais staff, mais preceptores, né? Um grande desafio. A gente tem muito mais residente do que preceptor, que eu acho que seria preceptor para 3, né? De 20 horas. Então, a gente não tem. Eu fico com muito mais do que 3 numa atividade. E isso é tenso, porque às vezes você tem que acreditar no que o residente te passa. Você não consegue. E lá agora é prontuário eletrônico. Então, eu não consigo olhar o que é escrito. Não dá tempo. E aí, às vezes, É só a história que no ela passa. retorno, a gente vai ver que a história está com algum defeito, não tem informação, não tem a conduta correta. Aí você fala, putz... Falei nessa parte, tem que explicar. Mas assim, é muito difícil, né? Isso é um desafio, que a gente está vendo meios aí de mais contratação de Mas é difícil médicos, mesmo, né? eu acho bem Para difícil. ficar com E residente. aproveitando, você falou de contratação, tem uma proposta da chegada de um Da fusão, serviço, fusão Unirio com isso vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer, a gente está esperando acontecer a qualquer momento. Vai virar hospital universitário. O Hospital de Servidores vai virar hospital universitário da Unirio. Vai ficar bom, né? Eu acho que vai ser ótimo. O pessoal está com medo, assim, tá todo muito ansioso. O que é mas- novidade traz eu acho que a gente angústia só e vai medo, ganhar, né? porque vão juntar 2 serviços e vai De ter nomes. de nomes e vai ter mais médicos
Pra ensinar. agregar mais. Então, eu tô achando que vai ser tudo ótimo. Porque a residência, tudo que muda na residência, o residente fica com muito medo. Fica com medo. A gente fica com medo de perder, a gente fica com medo de... Você acha que isso vai ser breve? Eu acho que eles falam até o final do ano. Enfim, a coisa já tá andando. O residente fica com medo. Fala assim, poxa, aqui, já com 6, eu já não opero. Aí vai entrar mais 4, aí que não vou operar, aí que eu não vou atender, aí que eu não vou botar DIU, aí que eu não vou botar implante. Enfim, é isso. Dá medo. Eles ficam inseguros. Eu tô achando ótimo, porque se eu tiver mais pessoas Lógico, pra me ajudar sem dúvida. ali e poder... Gira melhor. E é um serviço muito bom, eu tô achando com bom, nome. mas as pessoas estão com medo. Os residentes ficam em si, Ficam, os porque residentes passam estão por uma inseguros. residência, poxa, tem um nome. E eles lá também estão com essa preocupação. Claro, é os natural dois. também, Os né? dois. Os dois, vai acontecer alguma coisa também em Bom Sucesso, se eu não me engano. Hospital da Lagoa, né? É alguma coisa, E minha aí- amiga veio me e aí falar. A residente falou assim, nossa, mas um absurdo, a residência, o Hospital dos Servidores do Estado vai acabar. Eu Não, falei, a gente não vai acabar. É só porque por vai causa virar do Hospital nome. Universitário da Unirio, não vai ser Hospital dos Servidores do Estado. Eu falei, tudo bem, gente. É porque Assim, o eu acho que vai nome. ser bom. Eu acho que vai ser ótimo. É que a gente, quando a gente gosta, e eu acredito muito nisso, eu tenho uma melhor amiga que fez os servidores, que é a Carolina Rochman, e ela tem um apego tão grande pelos servidores, é uma casa para ela. É assim, ela sonhou aquilo, para passar ela sonhou, assim, ela sonhou muito, aquilo era a primeira opção dela, ela passou, hoje ainda aquilo ali é a paixão dela. E eu acho que quando você perde, né, um nomezinho, nossa, minha residência acabou. É algo, ou até quem tá vivendo aquilo ali no momento, você fica doído, né? Você fala assim, poxa vida, passei para servidores do Estado. Eu acho que Não vai existir mais. As residentes, o elas nome, têm muito né? carinho mesmo. Mas eu acho que todo residente acaba se tem muito carinho apaixonando, pelo né? lugar, né? A minha Muito mãe bacana. fez Gama Filho, faculdade, acabou Gama Filho, ela, nossa, que tristeza, Gama Filho. Já acabou, já é médica, tá com 50 anos, 60 anos. Ai, minha faculdade acabou. Falei, mãe, já... Eu não tenho já apego, eu não. também não. Não tenho nenhum. Deixa eu gente. te perguntar, quais são os conselhos e dicas que Já você... tá na que a gente falou do finalizando. caso marcante. Para os atuais e futuros residentes. Olha, eu acho assim, que a gente tem que... É um momento duro, de desafios pessoais, plantão, R1 é bem sofrido, tem a questão da hierarquia, tem a questão de sobrecarga de funções, mas eu falo para os meus residentes, quando eles reclamam ou ficam ansiosos, choram, eu falo, gente, a residência é a melhor época da vida. Eu amei a minha residência. E eu chorava, eu dava plantão 24 horas, levava esporro, que hoje em dia a gente nem dá mais. Então, assim, já fui humilhada, já sofri assédio por ser do Rio de Janeiro. Por ser do Rio de Janeiro, sofri assédio moral. Numa residência em São Paulo, que hoje em dia é comum, mas na época não era muito comum ir gente do Rio para lá. Sim. Eu falo, mas gente, é tudo tão bom, é uma época Eles tão não boa. gostam, né? Eles têm um pouco de preconceito com carioca. Por causa da maresia, né? Aqui tem praia. Fama de vagabundo. Aqui tem praia, sol. Tudo bem. Você vai Uma pro grande hospital inveja. com aquele Tudo marzão. bem, tudo bem. Eu não ligo. Mas, enfim, então eu acho que vale a pena se dedicar e correr atrás, estudar e aproveitar ao máximo a residência, porque é um período curto e é um período muito bom da vida. Porque, assim, você terminou a residência, terminou o dia do hospital, você vai para casa e ninguém vai encher teu saco. Depois, quando você trabalhar... Ninguém imagina o que vai acontecer. Você vai fazer a FIV, vai dar negativo, você vai ter que... Você vai falar? Ter a consulta E da você falha. tá sozinha, né? O hospital não tá... não tem ninguém para te ajudar. Deu algum problema na cirurgia, não tem o staff que vai lá, como às vezes te orientar, o como Plínio é que é. vai num domingo fazer, né, os outros médicos. Não tem ninguém. Então, assim, eu falo, gente, aproveita ao máximo, que é rápido. Vai ter coisa ruim, mas vai ter muita coisa boa. Eu acho que é um período inesquecível. Para mim, me marcou demais. Eu tenho saudade dessa época da residência. Mas sem apegos de amar o lugar. Mas é uma época gostosa da vida. É uma Legal. época em que É uma você época pode boa. aproveitar tudo
Você tem muita responsabilidade, mas você não imagina o que tá por vir de mais responsabilidade. Sabe por quê? Você tem responsabilidade, mas você ainda é um aluno. Que tá sob o chapéu da residência. Você tem o chefe, o teu staff, o preceptor, que vai te acobertar, vai te ajudar. Você pode tirar dúvidas. Se der algum problema na cirurgia, vai ter quem resolva. No parto. Fiz um parto, teve um óbito. Como que você conversa com o paciente? Você não vai Como estar você acompanha? sozinho nisso. Agora, vai lá depois fazer vai ter um óbito na vida Na de privada. vocês. Você vê o que é Até bom, num né? plantão médico. Num Assim, plantão. eu vejo muita gente saindo da residência, e obviamente, a gente sai da residência, a gente já não começa um consultório com a agenda toda lotada. A gente tem uma construção, né? E eu vejo muita gente começando a dando plantões de obstetrícia. Sim, porque obstetrícia principalmente, né? É o que tem de disponibilidade. E essa é sempre uma grande dica que eu dou como término de residência, é de sempre saiba quem vai estar no seu plantão, porque você não acha que você sabe tudo que você terminou a residência, agora você é um grande obstetra e ginecologista. Não, você ainda está em aprimoramento, você ainda está ganhando toda a sua experiência. Então, saiba quem vai estar no seu plantão. Tem sempre alguém mais experiente que você naquele plantão. É bom sempre ter alguém mais experiente, né? Sim, Isso é fundamental. Até quando entra em cirurgia, né? Exato. Alguém que saiba mais do que você. Quando você sai da residência. Porque você vai ter saído, não é da noite pro dia que você sabe tudo, Não. né? Que nem quando a gente vira R2, R3, agora eu sei tudo. Não, ou interno R1, sei tudo, você virou residente. Não, você vai sair, você vai entrar numa cirurgia, vai dar uma complicação, não tem staff pra você. Você que vai resolver. É você que vai resolver. Então, se você puder ter num plantão alguém um pouquinho mais experiente que você pra te ajudar a resolver um problema que é seu também, seria o melhor dos dois mundos. Mas eu vejo muita gente ansiosa pra pegar plantão, pagar conta, mas para poder viajar. Isso é mais muito ansiosa, importante. e às vezes você que terminou a residência, você é a mais experiente do plantão. Porque você pode começar antes, né, de terminar a residência, dar plantões, se você tiver 2 anos de experiência. Então, às vezes, você tá num plantão e todo mundo lhe R3. Aí você olha e você fala, eu sou a pessoa mais experiente desse plantão. Ferrou. Sabe? Ferrou porque nada difere você daquelas pessoas. Mas também não tem como você decidir isso, né? Porque se você aceita um plantão para ganhar, você vai estar sujeito à equipe de plantão lá do dia. Eu sempre então é bem complicado. É porque ele sempre me puxou isso. Ele olhava para mim e falou assim, quem que vai estar nesse plantão? E aí, sempre antes de eu aceitar um plantão, eu pergunto quem é a equipe. Porque às vezes, se eles estão pressionando muito de uma pessoa, tá bem desfalcado aquilo ali. Então, não, você já adquiriu a Não, sagacidade porque você, da coisa. porque Eventualmente você vai estar em situações. Você vai cobrir um coringa e tal. Mas e se você você é tiver, mais experiente. Se você tiver a oportunidade de perguntar como que tá a equipe, mas é também o jeito mais fácil de ganhar dinheiro do GO óbvio. quando termina a residência, não é verdade? Óbvio. É o jeito fácil de ganhar, ou ir para uma clínica popular que ganha pouco, mas Sim. ganha né, aquela experiência ali do consultório privado. Mas é plantão, gente. Sim. O plantão Mas sempre vai ter plantão de obstetrícia. mas se puder perguntar quem é os plantonistas do se dia. pudesse dar o luxo de poder, né, escolher e tal, não se meter numa furada, né? Porque eu já fiz um plantão em que eu era a mais experiente do plantão e eu olhei e falei, ferrou. Liguei pra ele e falei, fique atento. Por favor. Mas eu tenho a oportunidade, né? E um conselho para quem deseja ser preceptor. Quero ser igual a você, Isabel. Eu acho que... Paciência. Tem que ter muita paciência, tem que saber lidar com essa geração, né? Essa geração é diferente, tem as suas peculiaridades, né? Até lá no evento da Febrasgo teve um encontro de preceptores e falou teve uns 2 encontros. E aí eles falam como a gente lidar com as questões psíquicas e psiquiátricas que hoje em dia tem mais afloradas. Desvalafexina, como é que é? Desvalafexina. Eu não sei falar esse remédio, eu não passo esse remédio. Eu acho que você tem que saber lidar com a geração, né? E tem que, sobretudo, gostar de ensinar, não ter medo de ensinar, não ter medo de falar passar o teu conhecimento. Isso é o mais encantador, eu acho, você formar bons especialistas.
Você tem que realmente gostar, porque é um trabalho do cão, não é valorizado, você não recebe por isso, né? Deveria ter um turno contabilizando o salário para você se dedicar às questões teóricas de escala, e não tem, né? Então, assim, você tem que gostar muito disso. Eu acho muito legal conviver com residente, porque às vezes eu falo umas besteiras, que eu não vou falar aqui, né? Que elas ficam assim, Isabel, para de falar isso. Elas falam assim, você vai ser cancelada. Vai sobre hater. Cancelada, Hater. red flag. Red flag. Esse eu não conheço. São Bandeira bandeiras vermelha. vermelhas. Quando você faz um negócio... Um ato machista, ou um garoto tem uma atitude machista, acendeu uma red flag, uma bandeira vermelha, né? Alguma coisa assim. Então eu super aprendo, assim, com a geração de 20 e poucos e a anos. gente se atualiza. Se atualiza. A gente se atualiza, a gente se sente mais jovem. Sente mais muito jovem. legal. Eu acho isso muito bom. Eu gosto também. Você está sempre de cabeça boa. E te incentiva a ensinar, a aprender. Sim, então, quando você está ensinando, você está aprendendo, pois você relê, você vai buscar coisas. O Plínio falou para mim assim, eu falo sempre do Plínio, gente, porque ele eu realmente ele é maravilhoso, ele sabe disso, todo mundo é apaixonado por ele lá no hospital. E ele falou para mim, poxa, Isabel, faz um ambulatório de infanto puberal. Eu falei, pô, Plínio, eu fiz, no meu R3 tinha infanto puberal. Mas, assim, eu não faço infanto puberal há muito tempo. Falei, pode deixar comigo. Comprei o livro da Sogia, tô fazendo, tô cobrando lá do pessoal da HC o protocolo deles do infanto puberal e tô correndo atrás na Febrasgo, assistir só aula de infanto puberal. Porque, assim, eu quero aprender, eu quero me atualizar e passar para os seus residentes. E depois você vai passar um bastão para alguém... que você só vai criar o embrião. Eu quero passar o bastão para alguém e montou que faça um ambulatório. Isso. Esse é o verdadeiro preceptor. Ele monta as coisas. Ele Ele vai aí. Fazer o é o que eu espero. É o que eu espero. O ambulatório de infanto puberal é muito legal. As residentes amam. Sim. E é muito legal ver as crianças. Gente, é uma especialidade tão boa. Não tem ninguém fazendo. Não, e eu vou te falar, ele sempre fala isso pra mim. As crianças, adolescentes, se conectam muito com a nossa geração. Nossa. Então, quando eu atendo um adolescente, ou né, nessa fase, elas se conectam, eu entendo o linguajar dela, por mais que já mudou muita coisa, mas assim, eu consigo me conectar com ela ainda. Né? Elas não têm vergonha, elas contam tudo, da história delas. Aí, outro dia, uma residente falou, ai, poxa, Isabel, atender residente é muito chato. Atender adolescente é muito chato, porque elas ficam sempre emburradas, né? Não choram na cara. Eu falo, não, gente, é ótimo. Isso é a grande magia de você atender um adolescente. Sim. Então, assim, para mim está sendo desafiador, porque é algo que eu já não estudava há mais de 20 anos. E aí eu estou correndo atrás para ensinar, porque assim, eu não vou fazer isso no meu consultório. Eu não vou ganhar dinheiro com isso. Eu não vou fazer. Isso é o mais bonito de ser um preceptor. Para nossa audiência, hein? Uma grande subespecialidade. Subespecialidade. Para o mercado aí, assim, ó, tem um monte de cliente querendo. E hoje você começa a pensar muito para você indicar para uma... Né? Muito. É entregar sua filha fazendo? Para introduzir a vida adulta. Não tem. E quando você manda a um ginecologista sem uma formação, você vê as coisas mais absurdas, principalmente na questão de contracepção, gente. Sim. Uma coisa assim... básica. Tão básica, assim, que deveria ser tão básica numa contracepção de um adolescente de 14 anos, mas não é, sabe? A gente ainda vê tanta coisa... E eu acho que é um mercado ótimo. Isso é que você está falando só contracepção. Quando começa a vir doença, né? Puberdade tardia, então é uma puberdade área precoce, ótima. não tem ninguém. Eu quero fazer um grande serviço de infanto puberal. Estou correndo atrás. Isso é legal. E, assim, uma demanda altíssima, né, gente? Puxa vida. Demanda altíssima. Eu acho que é uma forma muito boa de se conectar. A gente se conecta, eu pelo menos me conecto muito bem com jovens, adolescentes mesmo. Eu tenho uma boa conexão. Não quero fazer isso, obviamente. Ele já até me perguntou. Mas eu sinto que é uma área muito legal. Assim, para entrar e tá crescendo. Muito boa dica. Assim, poucas pessoas profissionais bons. Você vai contar no dedo aqui. Vai contar no dedo. Aqui no Rio de Janeiro, especialista com isso. Não, quanto que aparece...
tudo bem, eu aprendi a atender criança, né? Mas hoje os conceitos já mudaram muito, a linguagem, a geração. Mudaram muito. Então, eu sei caminhar mais ou menos. Eu vou pedir isso, eu vou pedir esse hormônio, eu vou pedir um raio-x. Não, mudou de muita punho. coisa. Mas, poxa, tem hormônios novos, tem. Não, Nossa. e tem um linguajar diferente. Eu acho que você tem que estar muito aberto. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão sendo muito mais faladas. Então, você consegue entender o outro conversando de fato sobre o que o outro... Sem... já consigo conversar com ela sabendo que ela é uma mulher que gosta de mulheres. Então, ela já se abre comigo e eu tenho... uma total transparência nisso. Isso é muito legal. De cada 10, os 9 ou 10 estão indo para mulher com 50 a mais. Exatamente. Pô, a gente tem que ir para 19 menos. 19 menos. Construir. 18 menos. A gente só vê essa coisa, né? Essa coisa da moda 40 a mais, 50 a mais. E hoje, 18 menos, né? Não tem Assim, ninguém. É uma grande, você faz um... grande e aí, população. ainda faria mais, hein? Com agregado no meu consultório de infanto puberal, inteligência artificial. Que ainda dá Olha uma... só. Inteligência artificial 360. Olha o nome. Sim, Hein? tem muita, Olha tem muita coisa na Inteligência gineco, né? artificial não, eu coisa. acho que se você pegar essas áreas, Isso eu que a acho... gente tá falando mais da gineco, né? Porque tem um viés aqui de ginecologista, mas obstetrícia é um mundo também. É outra Indo coisa. um pouco para essa... Antes de dar a mensagem final, a gente sempre gosta muito de falar sobre rede social. Rede social. Como que você vê... Rede social a gente diz num geral sobre tudo. Inteligência artificial, rede social, chat GPT. Como que você vê os seus residentes usando isso? Usando, como que você pouco, usa para usa você? muito. Entendeu? Porque eu acho que isso, assim, é muito bizarro o quanto isso cresceu. E às vezes você olha gerações avançando até em consultório e tudo por conta de rede social. E a galera old tá ficando até e não tá entendendo o que tá acontecendo. Como que você vê isso? Eu, como muitos da minha geração, me vi obrigada a fazer rede social, mas eu acho um saco. Por mim, eu não faria, mas eu faço. Sim. Eu faço por esse motivo. Então, eu pago uma agência para fazer os posts, para fazer uns reels lá, uns vídeos, eles vão e gravam, né? Tem um script, é tudo inteligência artificial, é fácil, mas é um saco e você tem um gasto de tempo e de energia e um retorno. Assim, eu não acho que no meu caso foi uau, não acho. Agora, mas acho importante ter. Eu acho importante como um ter cartão. como um cartão de visita, porque antigamente a gente tinha aquele cartãozinho. Tinha o cartão, gráfica, tinha né? o livro do convênio. Hoje é a rede social. Então, doutora Isabel, uma pessoa indica. Vai olhar ótima, seu mas eu vou rostinho olhar lá. na rede social. Gostei dela. Ela é uma mulher de 50 anos, tem filho, gosta de viajar, gosta de um vinho. Mas eu nunca é do identifico ponto de com partida, ela. é de lá, né? Mas assim, para quem está começando, que solução vai ter a não ser essa, gente? Então, as residentes, umas mais, outras não gostam, mas todas têm lá. E aí eu vejo que fazem um perfil já profissional. Eu acho legal. Eu criei a página do servidores. go.hfse, eu e a Letícia, que foi a residente do ano passado. Falei, Letícia, a gente tem que criar uma página. Isabel, é muito chato. Falei, vamos criar. Aí ela criou. Toma aí, Isabel. Aí, por um tempo, eu que ficava postando. Nutrindo. Aí eu falei, esse ano, gente, eu não vou mais fazer nada. Eu criei para vocês, agora vocês é que passam adiante. Aí tem uma... Cada ano vai elas uma designaram herdando. uma R3 para fazer isso. É a síndica, não? Não é a síndica. É outra. É a outra. E aí, ano que vem, quando elas saírem, outra pessoa vai assumir. E eu falei, eu não vou fazer mais. Porque senão morre. Porque, assim, isso sempre... Eu sei, porque no hospital sempre tive criadores de página. E aí nunca foi para frente. Então, assim, tem que ter alguém passando bastão. Porque aí cria aquela... Isso. Aí consolida e você vai ter sempre. Porque é o seguinte, Isabel... menina que não vai na janela não casa.
se você está com um serviço organizado, bom, e começa a estar na rede, poxa, é diferente. Às vezes você tem serviços muito bons e não tem nada, ninguém está vendo nada. Os residentes... hoje em dia a gente procura muito pela internet. Querem saber como é que é. Por isso que eu falei, gente, se vocês estão num serviço e querem que o serviço cresça e seja renomado, ele tem que aparecer nos meios sociais, nas mídias, enfim. E aí elas entenderam isso. E aí tem aluno, tem residente de fora que pergunta. Isso faz diferença. A gente falou falou isso. É o nome no... de vocês, para valorizar o serviço que vocês estão fazendo, né? E aí, depois de muita insistência minha, agora elas estão fazendo lá tudo. Eu falei, gente, eu não faço não. Mas às vezes no ambulatório eu faço só uns vídeos. Não, lógico, eu faço story. Alimentar, PAF. Falar, hoje é dia de inserção de implante. Aí, assim, mas não fico mais fazendo que nem no início, não. Que eu fazia fotinho das aulas, pegava foto do staff, arrumava, botava. Cheguei a fazer transmissão ao vivo pelo Instagram da aula. Mas elas não curtiram, tinha umas que ficavam com muita vergonha. Aí eu falei, gente, então tudo bem. Não vou ficar obrigando ninguém a... mas eu acho legal. Eu acho legal até porque não tem hoje... mais transmissão ao vivo. Pode entrar gente de outros estados, né? Então, acaba que de outro serviço. Gente, entrou... Tinha um médico da África, nigeriano... que ele entrava e falava assim, qual vai ser o próximo tema? As pessoas têm interesse. Mas aí não teve mais. Assim, eu falei, gente, assim, para ficar todo mundo reclamando que tá com vergonha, mas eu não vou fazer. Ver como aí parei. De fato é o serviço, assim. Parei eu acho de fazer. Que Bom Sucesso faz isso. Se eu não me engano, tem uma menina que faz isso no serviço dela, ela filma. Tem Bom Sucesso. Eu acho que elas Até fazem. as meninas falaram assim, olha aqui, Isabel, tá todo mundo imitando a gente. Eu falei, olha, vocês ficam de bobeira, não querem ficar postando, os outros vão começar a fazer. Porque a gente acaba que, com a geração nova, quem que vai no serviço olhar como é que é o serviço ao vivo, corpo presente? E sabe quem é que mais deveria fazer isso? É o R2 e o R1. O R1. Um R1 vive para mostrar como é que é a vida dele. Ele tem que falar que aquilo é muito bom para vir os R0, próximos, R1 e tomar o lugar dele. Eles não têm tempo. Eles ficam com vergonha de tomar essa atitude, passar à frente. Mas então, eu acho que é o R3 que nutre. As gerações estão vindo mais fiéis às redes sociais. Daqui a pouco você vai pegando várias influencers de rede social. Eu falei, gente, daqui a pouco vai vendo. Chega, eu já tenho que fazer a minha, que é o saco. Não vou ficar só para fazendo antes duas, de não. terminar. O seu arroba. O meu é isso que você arroba. falou? Não. Eu só ia perguntar uma coisa que é uma coisa importante. Vocês cobram lá na residência o TCC. O TCC tem que ser entregue no 3º ano. E aí agora a gente não obriga, porque não pode obrigar, mas pede para que eles façam o TPI. Tá. Teste de progressão da Febrasgo. Então, eles têm aderido bastante no R2 do R3. Inclusive, isso é uma solicitação, assim, da Febrasgo, que eles façam, né? Até bom para fazer o TEGO, né? Ajuda depois, né? Sim, ajuda. Na minha época não tinha nada disso, não. Eu acho que mas essa solicitação é porque... Não tá tão afiliado. Eu acho... Não estão pagando a Febrasgo. Eu vejo, assim... Não estão se associando. É o que eu estou falando para você. Eu vejo a Febrasgo, ela é tão importante, ela é muito importante, ela, né? Mas é o modelo... Nós estamos no modo não IA. Mudou. Nós estamos no modo desenvolvido. E isso eu tenho 40 anos de formado. É o mesmo modelo, as mesmas coisas, mesmos. Não tem novidade. O jovem, esse conflito que eu vejo comigo, eles estão querendo algo novo. Eu não vejo a Febrasgo preocupada com algo novo. Ela está apenas na teoria. Não é teoria, ela está só replicando o que se fazia há 40 anos, como sociedade. Eles têm uma coisa boa de tentar essa questão da residência médica, né? Tem as matrizes de competência, que a gente tenta mais ou menos seguir. Eu peguei ali essa questão da reprodução humana, foi porque no R3
eles têm que ter, na matriz de competência da Febrasgo, tem a clínica de reprodução de alta complexidade. Então, eu falei, gente, realmente eu acho que tem necessidade. Então, a gente está tentando correr atrás das matrizes de competência. E tem lá algumas coisas que eles estão querendo implementar. Mas esse mundo Brasil, né, é muito difícil. É muito difícil. Se a gente tem dificuldade de fazer as matrizes e fazer tudo que a Febrasgo quer, imagina outras residências no interior. Gente, é muito diferente. Mas eles têm tido um movimento aí, sabe? Eu acho que entrando melhorar a gente residência jovem médica dentro da Febrasgo, talvez comece a ver com uma perspectiva a forma de diferente jovem. de como trazer novos associados. Febrasgo é uma congregação, né? Ela não só deve se preocupar com as questões médicas em si. Eu acho que ela tem que se preocupar com o indivíduo ginecologista e obstetra. Sim. E para que eles se associem, que eles sejam federados. Né? Eu converso com meus residentes, eles não sabem por que eles... Para que eu quero tego? Porque... mas tem que ter, né? Porque senão não Mas tem. eles não sabem o motivo pelo qual fazer um tego. O que o tego vai me trazer se eu já ganhei o meu registro de especialização, meu RQE? Para nós, isso é muito importante. Para quem tem uma vida acadêmica. O que o tego me dá? O que eu ser associada vai me trazer? Você está entendendo como o jovem pensa hoje? Qual o que agrega na minha... O jovem está preocupado em fazer um seguro médico. Porque tem que ter o seguro médico. Eu não estou dizendo que seja ruim o Febrasgo ou que ele não deva fazer o tego, mas ele tem que se atentar ao jovem. Atração, né? O que esse pessoal pode oferecer? Tá fazendo de novo? Não tem nada de novo. Essa galera quer algo novo. É outra música, é outra dança. Vídeo curto, tudo rápido, a gente tudo quer imediato, mais né? Então, eu não sei, a formulação é difícil. Mas eu acho, mas esse movimento de melhoria das residências está havendo. Não, da é residência, uma coisa muito com certeza. Né? E aí está tendo mais, né? Por isso que algumas residências foram até fechadas. Sim, a minha residência, o Hospital Federal do Andaraí, foi fechada. Foi, até a gente recebeu uma R3 de lá. R2 de lá. Sim, a gente recebeu. Foi pra gente. Teve fechou. Essa solicitação de... Foi do nosso ano, mais ou menos, que teve criada uma crise. vaga a mais para aceitar uma residente. Acho que era R2. Porque não tinha qualificação para aquela residência existir mais, né? Sim. Se não mudasse o que tinha, se não conseguisse seguir a proposta de uma residência. Então, não tinha por que abrir. Mensagem final. Arroba. Agora é o arroba. Não, é porque você Agora vai ganhar sair milhões de seguidores. 120 mil para 1.500.000. Vai dizer. Fala o seu arroba doutora Isabel Correia. DRA Isabel Correia. Perfeito. Mensagem final para residentes internos, futuros residentes. Olha lá para nossa audiência. Eu tô igual aquele... Não, é ali, olha, Isabel. Essa daqui, ó. Você está olhando para os residentes. Você está olhando, na verdade, sabe para quem? Você está olhando para o graduando. Aquele que está no internato, aquele que já foi ligante, está fazendo médio curso. E você vai vender... O peixe servidor. Da sua quitanda, né? A minha quitanda. E assim, como ele ser um bom residente, assim, como se destacar como ser um residente, né? Mensagem final. Sim. Bom, então vamos lá. Bom, para quem gosta da área de ginecologia e obstetrícia, o meu conselho é estudar bastante. A ginecologia e obstetrícia é um mundo de especialidades. Dentro da ginecologia e dentro da obstetrícia, você pode fazer clínica, você pode fazer pequenos procedimentos, você pode fazer grandes procedimentos, grandes cirurgias, pode fazer só imagem, é um mundo. Mas é muito importante a formação geral do ginecologista. Então, foquem em passar para alguma residência médica credenciada, de bom nível, e a residência é um momento maravilhoso e que passa rápido, porque tem algumas crises, né, no R1, no R2, no R3, porque está terminando e vai passar depois para a vida, né, de trabalho. Mas eu acho que é um momento maravilhoso e todo mundo tem que aproveitar.
e se dediquem para passar para alguma residência. Essa é a minha mensagem final. E se for para os servidores, melhor ainda, serão muito bem-vindos e a gente está lutando para cada dia ser melhor. Exatamente. Perfeito, parabéns, doutora. A Muito residência bom. ela tem começo, meio e fim, galera. Ela Primeiro termina. episódio na linha de frente. Exatamente. Com a doutora Foi muito Isabel Correia, muito bom. Hospital Servidores de Estado. Isso aí. Eu queria Futuro agradecer. Hospital Universitário. Isso. Opa. Agradecer muito a sua presença, por você ter disponibilizado seu horário. A gente sabe como que é difícil. Vejo muito brilho nos olhos de vocês, que são professores, e eu admiro isso demais, porque vocês não recebem para isso. Não recebe. E vocês formam médicos, vocês formam pessoas muito qualificadas. Então, eu tenho uma admiração muito grande por ele, eu sempre falo isso. E eu tenho uma admiração muito grande por você, sabendo toda a sua trajetória, sem curto-circuito que ele brinca, formando pessoas e dando nome a uma das residências mais famosas do Rio de Janeiro. E que antes, às vezes, eu brinco e falo assim, não caia no conto da modinha. Mas se tem uma modinha, porque às vezes as pessoas vêm me tirar, eu tenho que ir fazer tal coisa e tal. Eu falei assim, calma, estuda pra passar. Não caia no conto de moda, mas às vezes os servidores realmente ele pode ser uma grande moda, mas porque ele é muito bom, né? Então ele nunca saiu do topo das preferências porque ele é muito bom. Então realmente obrigada por você ter vindo e compartilhado aí a sua história aqui com a gente. Se os preceptores fossem pagos para isso, eu acho que a gente teria mais profissionais excelentes e dedicados, né? Porque, infelizmente, é o que a gente precisa também ter essa questão, né? Do apoio financeiro. Enfim. Então, sobra o amor. Sobra quem tá ali por amor, literalmente.